Graça e paz da paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tivemos um problema na conexão do YouTube. Nós não podemos ser transmitido ao vivo, mas então resolvi gravar a programação. E durante a programação, depois de 40 minutos gravando, descobri que o celular não estava gravando. Então estou gravando de novo, para entender, para que você entenda que com dificuldades a gente não consegue, a gente não consegue se dar por vencido. Tem que estar sempre perseverando em seguir, em buscar o Senhor Jesus. Amém, queridos? Gostaria de estar orando por você, pela sua vida, pela sua família. O tema da mensagem dessa noite é o dia em que Deus muda a sua história. As coisas começam a dar um novo rumo, uma nova direção. Eu tenho certeza que aquilo que Deus preparou para você vai acontecer. O Senhor já determinou essa causa na sua vida. E independente daquilo que você está enfrentando, da luta que você está passando, existe uma promessa que vai acontecer, que vai ser cumprida. É você acreditando ou não, Deus vai realizar algo no seu coração. Amém? Gostaria de estar orando em favor da sua vida, da sua família. Gostaria de estar elevando agora os seus pensamentos ao Senhor, trazendo isso à memória, para que Deus possa fazer algo que eu não consigo fazer, mas que Jesus consegue fazer. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, apresento a vida daquele que está agora conectado a esse canal. Que o Senhor possa então fazer algo poderoso na vida dessa mulher, na vida desse homem. Que o Senhor possa agir de forma sobrenatural, dando forças para aquele que está cansado e aflito. Que o Senhor possa então estar falando com o teu servo, a tua serva, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, queridos? Gostaria de estar mais uma vez colocando à disposição o canal Palavra de Fé. Você que precisa receber uma ajuda, uma direção, nós estamos ali no WhatsApp levando a palavra de Deus. Então também nas redes sociais, Instagram, YouTube. Eu tenho certeza que o Senhor ele vai falar algo poderoso na sua vida mais uma vez. Amém? Nós estamos aqui dando início e você tem esse período aí para estar compartilhando, estar dando aí o seu like, para mostrar para outras pessoas também que precisam ouvir, a palavra de Deus. Eu tenho certeza de que o Senhor ele vai fazer algo poderoso sobre a sua vida. Tá bom? São 2 minutos e 57 de programa. Nós vamos estar dando início em instantes. É o período que você tem aí para estar divulgando, estar falando, estar escrevendo aí no chat, que você precisa receber, essa palavra de Deus. E você é meu convidado. Eu espero que nada tire a sua atenção, espero que nada desfoque a sua fé nesta noite, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém? Gostaria de abrir isso comigo, Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 12. Filipenses 3, versículo 12. O tema da mensagem nessa noite é o dia que Deus decide mudar a sua história. Amém? Filipenses capítulo 3, versículo 12, diz o seguinte: apóstolo Paulo nos ensina, e gostaria de repartir ensinamento para você. Eu já preguei isso várias vezes, mas hoje numa nova direção, numa nova revelação do que o Senhor falou comigo sobre essa palavra. Diz o seguinte: não que eu já tenha alcançado, você já pode parar e prestar atenção no que ele falou. Não que eu já tenha alcançado ou que eu seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para que eu também fui preso por Cristo Jesus. Irmãos meus, quanto a mim, não julgo que eu já tenha alcançado. Mas uma coisa que faço é, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Gostaria de destacar algumas mensagens, algumas lições. Você pode ter percebido que hoje não vou pregar em esboço.
Vou pregar debaixo de revelação, exatamente da forma que o Senhor falar, mas ao meu coração eu vou transmitindo exatamente da forma que o Senhor falar. A primeira lição que eu gostaria de destacar com você, que eu aprenda, você deve aprender, é que você tem que deixar as coisas que você não conseguiu alcançar. O que é isso, pastor Leandro? Já começa com uma mensagem como essa. Como que eu vou deixar de alcançar aquilo que eu não alcancei? Isso não seria um motivo, então, de desistência? Isso, então, não seria um motivo, então, de pouca fé? Não é disso que eu estou falando. Apóstolo Paulo está falando o seguinte: não que eu já tenha alcançado. As coisas que é para Deus fazer, Deus vai fazer. Aquilo que é para você fazer, é para você fazer. Porém, eu posso dizer uma coisa direta para você, talvez você fique um pouco chateado comigo. Não é você que salva a sua parentela. Não é você que salva seu filho ou sua filha. Não é você que salva o seu esposo ou sua esposa. Se você não entender que Cristo é que salva, você vai ficar decepcionado. Você vai querer fazer tudo ao mesmo tempo e não vai conseguir fazer nada. Você quer um exemplo? Está aqui esse controle. Está aqui esse outro controle. Está aqui esse copo. Aparentemente está tudo fora de lugar. Está aqui essa caneta. Está aqui, ó. Então, eu uso esses exemplos para que você entenda. Não que eu já tenha alcançado. Então, o futuro não pertence a você. Não que eu já tenha alcançado. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que você precisa se desprender de experiências que te estão acorrentando você no seu passado. Você é do tipo de pessoa que diz: bom, eu só vou fazer as coisas certas quando eu estiver certo. Eu só vou voltar para a igreja, só vou voltar a pregar, só vou fazer de novo aquele vídeo que eu fazia quando eu tiver realmente certeza que estou certo. Eu gostaria de falar para você e te corrigir você nessa noite que você está errado. Você não é Deus, você não foi na cruz do Calvário, você não sabe o que é pagar um preço por uma pessoa que não merece, e nós somos essa pessoa. No dia que você ficar se consertando para voltar a olhar para o alvo, para voltar a olhar para a cruz, você vai estar gastando e perdendo o seu tempo à toa. Porque se você não consegue mudar a sua vida sozinho, Jesus Cristo, Ele tem este poder. Pastor Leandro, você falou inicialmente aí que não sou eu que salvo a minha esposa, o meu esposo, meu filho. Então o que eu devo fazer? Você deve confiar no Senhor, porque diz a palavra do Senhor: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Em nenhum momento ele fala: olha, creia no Senhor, espere a sua casa se salvar primeiro, para depois eu vou fazer algo em sua vida. Não, a palavra não fala acerca disso. A palavra fala: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Então, quando você entende que a salvação vem de Cristo, você vai parar de paralisar, esperando de que Deus faça algo primeiro para que você faça depois. Apóstolo Paulo nos ensina: não que eu já tenha alcançado, eu não me preocupo mais com as coisas que eu não alcancei, eu me preocupo agora com o alvo que eu tenho que enxergar. O problema é que as pessoas estão presas àquilo que elas não conseguem resolver, aquilo que elas não conseguem fazer, aquilo que elas não conseguem entender, é o que elas estão paralisadas, pensando como Deus vai agir, pensando como Deus vai trabalhar, pensando como você vai conseguir pagar suas contas, pensando como que o seu filho vai ser salvo, pensando como que a sua filha vai ser salva. Querido, aprenda com o apóstolo Paulo: não que eu já tenha alcançado. Aqui também tem uma outra visão aqui. Ele está falando: olha, mesmo que eu não tenha alcançado ainda, mas eu vou alcançar, porque eu vou tomar algumas decisões. Então a primeira lição que você deve aprender é essa: não que eu já tenha alcançado. Você não precisa alcançar tudo para você enxergar novamente o que Cristo tem sobre a sua vida.
Você não precisa viver todas as promessas para que você entenda que realmente você é muito mais que vencedor. Você precisa entender que a paralisia começa quando eu quero que tudo que não aconteceu no passado aconteça da noite para o dia. A segunda lição é que ele disse, ou que eu seja perfeito. O maior das misérias que o cristão pode viver é querer alcançar a perfeição em corpos imperfeitos. Você acha que Cristo, quando escolheu você, ele não sabia que você ia mentir? Você acha que Cristo, quando escolheu você, ele não sabia que você ia se decepcionar? Você acha que Cristo fez uma má escolha, então, quando ele escolheu você e você abandonou a obra dele? Cristo não errou a escolha. Você que tem errado as suas escolhas. E o apóstolo Paulo disse, ou que seja perfeito, não sou perfeito, nem quero ser. Quem exige perfeição é aquele que te olha, mas você se enxerga. Você tem um espelho espiritual na sua casa, você sabe muito bem do que eu estou falando. Por mais que ninguém saiba o que você está pensando, Cristo sabe o que você está pensando. Quando você entender que a perfeição que você está querendo não é a perfeição que Deus quer que você peça, você vai começar a abrir mão, a se destravar de uma perfeição muitas vezes maligna que o diabo te cobra, coisa que você não pode resolver sozinho. Se a perfeição que o inimigo te cobra é que você seja perfeito, o Senhor diz para você, seja sincero. Apóstolo Paulo foi sincero, não que eu tenha alcançado, não que eu seja perfeito, mas eu vou fazer uma coisa. E aí a terceira lição que eu gostaria de destacar nessa mensagem, mas prossigo para alcançar. Queridos, tem pessoas que prosseguem para retroceder, prosseguem para dar meia volta, prosseguem para murmurar, prosseguem para dizer que não vai dar certo, prosseguem para dizer que a culpa não é sua, prosseguem, querido, muitas coisas, muitas falácias. Apóstolo Paulo está falando o seguinte, prossigo para alcançar, o passado não deu certo, fiz alguma coisa que não prosperou, ok, passado. A partir de agora eu vou prosseguir para alcançar. Pastor Leandro, e se eu voltar a falhar de novo, como é que fica? Prossigo para alcançar. Quando você prossegue para alcançar, você não tem tempo de olhar o seu passado, porque o seu passado ultimamente não tem servido nem para contar história para os seus filhos e netos. O teu passado ultimamente não está trazendo o que diz em Lamentações capítulo 3, versículo 21. Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. O teu passado parece muitas vezes que é um veneno mortal paralisante e que faz você parar. Mas o apóstolo Paulo nos ensina nessa noite, nesse dia que você está escutando agora essa mensagem, prossigo para alcançar. Quantos querem prosseguir para alcançar nessa noite? Quantos querem prosseguir para voltar a enxergar o alvo? Porque até aqui, o apóstolo Paulo não falou de alvo nenhum. Até aqui, o apóstolo Paulo está nos ensinando, olha o seguinte, olha, não que você já tenha alcançado, não que você seja perfeito, mas eu estou te ensinando uma coisa, prossiga para alcançar. Toda vez que você tomar uma decisão, que você tome essa decisão para alcançar. Toda vez que você decidir prosseguir, prossiga para alcançar, não para retroceder. Tem pessoas que estão prosseguindo para sentar, prosseguindo para paralisar, prosseguindo para destruir, prosseguindo para deixar. E o Senhor está falando, prossiga para alcançar. Quando você alcança, querido, querido. Quando você decide prosseguir para alcançar, é uma meta estabelecida por você, não uma meta estabelecida por Deus. Deus não pode criar metas que você não consegue criar. Deus está falando para mim e para você nessa mensagem, prossiga para alcançar, prossiga para avançar, para de ficar dando desculpas. Se você errou, errou. Se você errou, está errado. Mas a culpa não foi minha. Querido, alguns momentos em sua vida você vai assumir culpas que não são suas. Quando você, olha o que o Senhor falou comigo agora, quando você não assume uma culpa que não é sua, você não pode consertar da maneira que Deus quer que conserte através das suas mãos. Enquanto você falar que a culpa não é sua, e até pode ser que não seja, você vai delegar
Você vai colocar que as pessoas que estão ao seu lado façam o certo para você fazer o certo. Mas o Senhor está falando para mim e para você. Eu lhe dei autoridade. Você conseguiu identificar o erro. Então volte. Não volte para retroceder, mas volte para assumir essa função novamente de prossiga para alcançar. Quarta lição. Ele diz o seguinte, ele prossegue para alcançar aquilo que ele também foi preso por Cristo Jesus. Aqui o apóstolo Paulo está falando algo tão poderoso que as pessoas passam por esse versículo e não conseguem entender literalmente. Aqui o apóstolo Paulo está falando o seguinte, olha, eu faço as coisas para o Senhor, não porque eu sou obrigado, eu me sinto preso de estar na presença dele. É como se fosse uma prisão que está com as portas abertas e eu entro lá e eu consigo fechar as portas e eu quero estar na presença dele. Quantas pessoas que vão para a igreja porque são obrigadas, quantas pessoas que vão para a igreja porque não tem para onde ir, quantas pessoas que estão na igreja mas que perderam a unção, perderam a vontade de estar na presença do Senhor, perderam a vontade de levantar as mãos, perderam a vontade de colocar louvores, perderam a vontade de cantar louvores, perderam a vontade de estar orando. Querido, chega um momento em sua vida que você decide estar preso com Cristo, porque quando você está preso com Cristo, você tem tudo. Apóstolo Paulo estava preso, tinha uma igreja orando por ele, e a igreja, com o poder que aquela igreja orou, querido, as portas foram abertas e Paulo não quis sair, porque se Paulo saísse daquela prisão, o carcereiro seria morto, o carcereiro talvez perderia aquela função. Mas eu gostaria de dizer uma coisa para você: quando você está preso a Cristo, você não quer estar livre ao mundo. Quando você está preso a Cristo, você consegue entender que por mais que o mundo te dê liberdade, você já não tem mais essa liberdade. Então é aquele momento que você erra e você sabe que você está errando. Não é alguém falar que você está errado, alguém dizer que você não está conseguindo, mas você, por estar preso a Cristo, você sabe que aquela área, que aquela deficiência que você tem, o Senhor está consertando a sua história. E prossigo, versículo 13, irmãos, quanto a mim, ele está falando dele. Tem experiências pessoais para falar de Cristo para as pessoas. Cadê as suas experiências? Onde estão as suas experiências? Pastor Leandro, toda vez que eu conto a minha experiência, as pessoas me chamam de santo, de fanático, disso e daquilo. Querido, quem não tem experiência para contar, vive como igual uma marionete. Faz aquilo que o outro quer que faça. Mas o Senhor está falando através de Paulo nessa noite. Ele está falando, olha, irmãos, quanto a mim, eu não julgo que eu tenha alcançado. Ele volta a repetir novamente o que ele falou anteriormente. Ei, plateia de plantão, vocês estão me julgando, dizendo que eu não alcancei ainda, dizendo que a promessa ainda não aconteceu, mas eu sei de uma coisa: eu não julgo que eu tenha alcançado. Eu não julguei isso para vocês, mas tem uma coisa que vocês precisam saber, e aí a gente aprende mais uma outra lição. Uma coisa eu faço. Então vou usar agora esse cenário como exemplo. Aqui tem várias coisas fora do lugar, e você, com a sua mania de perfeccionismo no mundo espiritual, você quer fazer tudo ao mesmo tempo. Resultado: quem faz tudo ao mesmo tempo não faz nada, porque é uma pessoa desorganizada, uma pessoa, ansiosa, uma pessoa que não sabe fazer uma coisa por vez. Então aqui eu vou escolher, olha, esse copo deve estar aqui, porque aqui é o lugar dele. Uma coisa eu faço. Quando você faz uma coisa de cada vez, você vê, os seus olhos começam a contemplar que tem mudanças acontecendo, mas não, você começa a querer fazer, o copo está fora do lugar, você pega esse copo, você está vendo que isso aqui está fora do lugar, você larga os dois e quer fazer isso, quer fazer aquilo, acaba não fazendo nada, sua vida espiritual está uma bagunça, porque você quer fazer tudo ao mesmo tempo. O apóstolo Paulo disse: uma coisa eu faço, uma coisa eu faço, uma coisa eu faço. Uma coisa eu faço. Olha a diferença. Quando você faz uma coisa de cada vez, as coisas começam a prosperar para você, porque a prosperidade não depende de você. Não é o seu mundo de trabalho, não é trabalhar em 2, 3, 4, 5 trabalhos, não é você vender as coisas de sua casa, ou não. A prosperidade depende de que Deus multiplique a sua semente. A prosperidade vem disso. A prosperidade não vem de dinheiro.
A prosperidade vem de riquezas. A prosperidade não vem de dinheiro. A prosperidade vem de multiplicação de sementes. Se aquela semente, se é gerada, se é colocada na terra, se ela vai gerar ou se ela vai morrer. A verdade é essa. A verdade é essa. Se você pega uma laranja, corta ela no meio, tira todas as sementes ali, coloca elas para semear. Querido, nem todas as sementes vão crescer. Mas aqui crescer, aqui vingar, a de 20 sementes, se uma vingar, aqui, aquela que vingou, aquela que nasceu, ela vai prosperar não apenas um fruto de uma laranja. E essa laranja, apenas 20 sementes de uma laranja, vai produzir muitas vezes. O Senhor está falando, uma coisa que você deve fazer é esquecer as coisas que para trás ficam. Como é difícil esquecer aquilo que te prende, aquilo que não foi solucionado. Gostaria de dizer uma coisa para você, você não é. Se tiver algum inspetor, se tiver algum detetive aqui assistindo essa pregação, amém, querido, fique à vontade da pregação. Mas aqui estamos falando de pessoas que querem investigar tudo, querem, colocar tudo em pratos limpos para depois seguir adiante, não. Deus está falando, esquece as coisas que para trás ficou, que você não conseguiu resolver, Deus vai resolver. Esquece das coisas que para trás ficou. Uma coisa eu faço. Qual é a primeira coisa? Vou esquecer das coisas que para trás ficou. Então eu entendo que as frustrações que aconteceu na minha vida também se baseiam em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 9. O Senhor não demora fazer aquilo que Ele prometeu. Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele mesmo prometeu para você. Você está entendendo a mensagem que eu estou falando para você? O Senhor está falando através de Paulo, uma coisa faço. Ok, qual a primeira coisa, pastor Leandro? Esquecer as coisas que não foram realizadas. Esquecer o que as pessoas andam soprando, assim como Davi disse, e meus inimigos me zombam continuadamente. Onde está o seu Deus? Onde está o seu Deus? Por que ele não opera? Por que ele não, sabe, por que ele não faz em sua vida? Por que está vivendo esse desemprego? Por que está vivendo essa dor? Por que isso não aconteceu? Querido, espera em Deus. Outra lição que o apóstolo Paulo fala nessa decisão que ele toma, uma coisa faço, é avançando aquilo que está diante dele. Quando você sai do lugar de posição, de mornidão, de pausa na sua vida, você começa a enxergar coisas diferentes. Você pode ficar 30 anos no seu bairro, 30 anos ali e não sair para lugar nenhum. Mas no dia que você pega um ônibus e sai para um outro lugar, visita uma outra cidade, se hospeda em outro estado, você vê que as coisas mudam, até seus pensamentos mudam. O Senhor está falando através dessa mensagem seguinte: avance para aquilo que está diante de você. Talvez aquilo que está diante de você já está virando uma dificuldade, uma barreira. Seguindo nessa mesma linha lógica, é por esse motivo que quando você avança, você não tem tempo para retroceder. E aí aqueles que estão paralisados começam a enxergar você como muito espiritual, como uma pessoa que vê dificuldade em tudo. Não, é que você está em nível, você está num nível que a pessoa não consegue ver o que você consegue ver. Porque aqui no versículo 14 você vai ver que ele não fala mais sobre esquecer as coisas que para trás ficam. Ele não fala mais se ele é perfeito ou imperfeito. Aqui já está falando o seguinte: prossigo para o alvo. É como o apóstolo Paulo estivesse vendo um alvo diante dele, e ele já começa a enxergar o alvo, ele já começa a deslumbrar o alvo, ele já começa a deslumbrar tanto esse alvo que, se você ler mais esse versículo, você vai entender: pelo prêmio da soberana vocação. Quem é o corredor? Ele também diz isso a Bíblia. Quem é o corredor que corre uma corrida sem esperar nela um prêmio? Quem é a pessoa que sai de sua casa sem um propósito para voltar? Ela vai trabalhar, ela tem que voltar, mas qual é a missão dela estar saindo? Sabe que tem muitas pessoas, sabe, como que eu posso dizer? Incapazes não é a palavra, incompetentes naquilo que elas fazem, porque elas saem de casa para fazer aquilo que elas foram pagas para fazer, contratadas para fazer, mas elas não assumem os riscos.
Ela deixa o trânsito tomar conta dela, ela deixa as amizades ruins do trabalho invadir ela. Ou seja, a pessoa, ela entra uma coisa e sai outra. Por quê? Porque deixou que o mundo a contaminasse, que o mundo o contaminasse. E o Senhor está falando, quando você dá um passo à frente, quando você está num passo à frente, as pessoas vão enxergar nada comparado àquilo que você enxerga. As pessoas enxergam com escamas. Apóstolo Paulo, antes de ser apóstolo Paulo, ele era Saulo. Essas escamas caíram no dia que ele caiu por terra e os próprios Senhor Jesus disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele disse Senhor, ele já chama Jesus de Senhor. Ainda pergunta: o que queres que eu te faça? Você talvez esteja lutando pela salvação do seu ente querido tanto tempo. Talvez esteja até desistindo do seu ministério por causa disso. E o Senhor me recomenda dizer para você: nunca foi você que salvou o seu ente querido. Se eu, o Senhor, olha o que o Senhor manda dizer para mim e para você. Se eu, o Senhor, bato na porta do coração dele e ele não abre, ou ela não abre, quem é você para dizer que é você que tem que fazer? Não é você não. Mas, pastor Leandro, diz a palavra que aquele que não cuida dos seus é pior, sabe, eu não quero... Ei, escuta só, chega um momento na vida de um cristão que ele coloca as coisas no seu devido lugar. Senhor, já levei tua palavra. Senhor, já estou fazendo. Senhor, já ensinei meu filho, já ensinei minha filha. Eu não posso ficar forçando. Se a presença e a fome de Deus não é o suficiente, fale o Senhor. Fala o Senhor pessoalmente. Fale o Senhor pessoalmente. Sabe quando você está de fora? Eu como pastor eu vejo muito isso. A pessoa quer um sonho que está desconexo daquilo que Deus quer. Mas se eu falar, a pessoa vai pensar que eu é que não quero ela naquele sonho ou ele naquele sonho. O que eu digo é sempre o seguinte: Jesus, abençoe essa pessoa, fale com essa pessoa, mostre para essa pessoa, porque é assim, funciona dessa forma. Porque se o Senhor não cuidar da cidade, em vão vigia o sentinela. O que o pastor Leandro está querendo dizer? O que é com isso? Jonas estava no ventre de um peixe quando ele lembrou do voto dele. Eu não vou ficar lembrando a minha filha o caminho que ela deve seguir. Ela já foi ensinada. Eu não vou ensinar uma pessoa. Não. A minha posição é apenas de estar ao lado. Mediante se eu sou perfeito ou se eu sou imperfeito. Porque na perfeição ou na imperfeição eu estou olhando uma coisa só: o alvo. O que fez Davi ser um homem segundo o coração de Deus foi a sinceridade dele. Não importa o que ele fez, foi a sinceridade dele. Ele assumiu aquilo que não era para assumir. Que é isso, pastor Leandro? É um rei. A vergonha que aquele homem passou. Entende o que eu estou falando? Entende o que eu estou falando para você? Ele assumiu. Quando você assume a situação diante de Deus, Deus te assume diante dos homens. Deus assume você diante dos homens. Quando a lei não foi suficientemente para matar aquela mulher a pedradas por um ato de adultério, entrou o juízo de Deus através de Jesus, quando ele disse: atire a primeira pedra aquele que não tem pecado. Então, se vocês se acham mais santos do que ela, podem atirar. A lei de Moisés diz isso para vocês, não é isso? Então tá bom. Quem não tiver pecado, que atire. Ou seja, Jesus não impediu que ninguém tirasse a pedra. Porém, dos mais velhos aos mais novos, todos se retiraram. Jesus sabia do erro dela, mas a questão toda foi essa. A questão que ele precisava resolver com ela em particular. A sua vida precisa ser resolvida com o Senhor em particular. Apóstolo Paulo teve esse momento. Jonas teve esse momento, mas foi dentro de um grande peixe. Ele lembrou: Senhor,
o que eu votei, eu vou pagar. Eu me lembrei, e eu estou fazendo aqui menção, te peço perdão, está lá a oração lá, está lá escrito. E quando Jonas se arrepende, o grande peixe vomita ele na terra onde ele não queria ir, aonde ele teria fugido. Deus vai levar você para lugares que você não gostaria de ir, ou que você falou que ia, mas que você no caminho se desviou. O Senhor está lembrando você os seus votos. O Senhor está lembrando você os seus votos nessa hora. Ele está dizendo para você: prossiga para o alvo. Quando você olha para o alvo, você tem motivo para correr. Quando você olha para o alvo, você tem motivo para concorrer com seus inimigos. Quando você olha para o alvo, você está motivado pelo prêmio. Se você não está mais motivado pelo prêmio, é por um motivo que você tem parado e desistido e fracassado. Mas o Senhor tem falado para mim e para você nesse exato momento: faça como o apóstolo Paulo disse, prossegue para o alvo. Quando você prossegue para o alvo, você não desiste das coisas que Deus chamou você para fazer. Quando você olha para o alvo, você não tem tempo para olhar aquilo que você não ganhou. Se você gosta muito de assistir às vezes Globo Esporte, que às vezes a pessoa não ganhou o troféu em um campeonato, ela volta no segundo e também não ganha, mas no terceiro ela vai lá e ganha. Não é assim? Quantas vezes que a gente tem que olhar, prosseguir, lembrar do que o apóstolo Paulo disse: ei, uma coisa eu faço, prossigo para alcançar. Talvez o tema melhor dessa mensagem fosse esse: prossigo para alcançar. Cansei de ficar parado, cansei de murmurar, cansei de falar que não vai dar certo, cansei de dizer, cansei de ter medo. Medo de quê? Medo nunca levou você a nada. Medo sempre te paralisou quando você poderia agir. Medo sempre fez você paralisar quando não tinha nada na sua frente, mas o medo te paralisou. Você parou de pregar. Você talvez pode falar que foi culpa do seu pastor, pode falar que foi culpa do seu pecado, pode dizer que você foi por culpa de uma perda que você teve, mas na verdade você parou de pregar e perdeu a unção, porque você acreditou no medo, acreditou que aquilo que te paralisava era verdadeiro. Gostaria de dizer uma coisa para você: muitos dos seus medos, 99,9%, isso é comprovado cientificamente através da psicologia, psicanálise e a neurociência, 99,9% do seu medo nunca serão realizados, mas a gente acredita 99,9%, e a gente dá 0,001% para a fé e quer que a fé resolva medos que você tem que destruí-los. Ora, é necessário que aqueles que aproximam do Senhor creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ora, é necessário acreditar que aquele que você aproxima vai mudar a tua história. Então, quando você prossegue para o alvo, você está enxergando um prêmio, você está olhando para as coisas que vai dar certo. Está todo mundo falando que vai dar errado, mas você sabe que vai dar certo porque você tomou algumas posições anteriormente. Qual é a posição, pastor Leandro? Esqueceu as coisas que para trás ficam, já julgou que não alcançou totalmente, mas vai alcançar. E fez uma coisa de cada vez. Uma coisa por vez. Você tem feito uma coisa por vez? Então você está no caminho certo. Você que está orando por você, feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, eu apresento a vida agora do teu servo, da tua serva, que está agora, Senhor, nesse momento de luta. Ela não sabe se prossegue ou se para. Esse homem não sabe se retrocede ou se avança. Mas nessa palavra ficou bem claro: prossigo para alcançar. Diabo, eu ainda não alcancei tudo aquilo que Deus falou que eu alcançaria, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e que eu não posso resolver, prossigo para o alvo. E vou avançando para que estão diante de mim, barreiras serão puladas, dificuldades serão desmerecidas, porque eu creio no poder de Deus. Olha aqui, inimigo, você por muitas vezes enganou esse homem e essa mulher,
fazendo que ele parasse o seu ministério, porque o ente querido ainda não quer algo sólido com Cristo. Mas eu gostaria de dizer uma coisa para você em nome de Jesus. Você está ouvindo agora essa oração. O Senhor vai fazer algo poderoso em sua vida quando você voltar a fazer aquilo que você paralisou, falando que aquilo que não realizou era o motivo. O Senhor está abrindo portas. O Senhor está abrindo portas de entendimento nessa noite. O Senhor está te dando coragem. Se você viu o erro e se você sabe que você está correto, você deve fazer o que você deve fazer. Senhor, eu preciso falar. Senhor, vão me chamar de chato, vão falar que eu sou isso, que eu sou aquilo, não tem problema. Eu vou confessar, eu vou falar. Eu preciso dessa mudança. Chega de colocar culpa para os outros. Eu vou assumir. Se eu tiver que me retirar, eu vou me retirar. Mas a verdade que habita dentro do meu coração, isso não vai deixar de acontecer. Em nome de Jesus. Grilhões do inferno que tem aprisionado a vida dessa mulher, desse homem, seja agora livre. Livre. Para que você possa novamente alcançar o prêmio, alcançar diante daquilo que o Senhor falou para você, alcançar alvo, alcançar metas que o Senhor mesmo estabeleceu sobre a sua vida. Espírito Santo, entre agora dentro dessa casa, entre agora dentro desse lar e faça o que eu não consigo fazer. Através das tuas mãos, convença esse homem e essa mulher que é só sua presença que basta. Só sua presença que basta. Só sua presença satisfaz. Senhor, passado não importa mais. Se o passado não ficou resolvido, o Senhor vai definir ele lá no meu futuro, porque o meu presente eu não volto mais. Senhor, prossigo para o alvo. Uma coisa de cada vez. E eu vou ver. E eu vou viver todos os milagres, todas as promessas que o Senhor mesmo prometeu para mim, para minha família, em nome de Jesus. Queridos, Deus abençoe você com essa palavra. Aqueles que sentem de fazer uma contribuição para que a gente possa concluir a obra que o Senhor colocou em minha mão, ofertaedizimos@gmail.com, ofertaedizimos@gmail.com. Gostaria de agradecer mais uma vez pela sua audiência, gostaria de agradecer mais uma vez por aquilo que você tem feito, através da minha vida, acompanhado essas programações, e a minha meta é que você seja abençoado. A minha meta é que esse dia que Deus decide mudar a sua história seja hoje. Que esse dia seja agora. Que você tenha aprendido a lição. Pastor, você não sabe as guerras que eu estou enfrentando. Não tem problema. Você deve chorar na presença do Senhor, porque quem chora para o Senhor tem resposta. Não deixe de buscar o Senhor em oração. É com Ele que você deve buscar. É com Ele que você deve entrar em juízo. E o Senhor, Ele vai realizar os desejos do seu coração. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Que Jesus te abençoe. Até a próxima programação, se Deus quiser. Em nome de Jesus, graça e paz.